Nós começamos o Ver Mais de hoje com um assunto que pode interessar a muitas pessoas. Nós vamos falar sobre um direito que muita gente tem e nem sabe. É a compra de automóvel com isenção de impostos. E para a gente começar a falar desse assunto, a Sheila Cardoso preparou uma reportagem. Vamos ver? Há 32 anos, a dona Bernadette teve câncer no fêmur e precisou amputar a perna direita. Na época, ela tinha 28 anos. Desde então, para se locomover, Bernadette usa muletas para caminhar e trabalhar em casa. Mas quando necessita sair de casa, o automóvel é quem auxilia na locomoção. O veículo é dirigido pelo marido, seu Pedro Paulo, e foi comprado com isenção de impostos. Eu procurei a concessionária, que eu ia comprar o carro. E lá eles me orientaram o que eu deveria fazer, Passei por 3 médicos, seria um clínico geral, o ortopedista, e o perito, Que fez a minha avaliação, o qual eu, depois de tudo pronto, tinha que levar na Receita, Na Receita Federal, onde eles iam dar o aval final, O automóvel foi comprado em 2011. Na época, o valor do carro era de R$36 mil, mas Bernadette e o esposo pagaram pouco mais de R$25 mil no veículo. Eu fiz o pedido em fevereiro, eu recebi o carro em junho, Houve, assim, uma espera, de laudo, Receita Federal, até liberar, voltar na concessionária para a fábrica liberar. Valeu a pena, o desconto foi bom. Hoje o automóvel está quitado e a costureira e o marido já pensam em adquirir um novo veículo, mas desta vez querem pagar à vista. Segundo Bernadette, os descontos são maiores. Quem comprar, que tiver, procurar fazer realmente, os papéis, a burocracia, que é obrigatório fazer, e comprar à vista, não financiar, porque as financiadoras não dão infelizmente não dão esse direito, A gente tem que pagar os juros, que hoje estão bem altos, Tá aí, e põe alto nisso, Então, muitas pessoas nem imaginam que podem ter essa isenção nos impostos na compra de um carro. Para tirar mais dúvidas sobre esse assunto, nós recebemos o advogado Dr. Jefferson Ponquiroli. Boa tarde, Dr. Jefferson. Boa tarde, Cristina. Obrigada por estar conosco novamente. Resumidamente, para quem está em casa, Dr. Jefferson, isso é uma lei que garante esse benefício? Isso, é uma lei em conjunto com as normas da Secretaria da Receita Federal. Então, ela estabelece que toda aquela pessoa que tem uma deficiência física, de tal modo que comprometa as suas funções físicas, deficiência visual e a deficiência mental severa, ou o próprio autismo, tenham esse direito de isenção de IPI. Olha só, isso na prática o quê? É a isenção só do imposto, é o governo que dá essa isenção, não é a concessionária. Não, é o governo que tira a parte do imposto sobre produto industrializado, e o veículo então tem um desconto grande na aquisição. É bastante mesmo? Não? Bastante, podendo chegar até 35%. Olha só. Porque a pessoa que tem esse direito, ela pode, e muitas vezes ela não sabe, ela pode também reivindicar o mesmo direito para isenção de ICMS e do próprio IPVA. Ah, é? Isso. E como funciona na prática? Eu chego lá, não é só chegar na concessionária e querer comprar com desconto. Eu tenho que comprovar isso de alguma forma. Sim, ela vai ter que comprovar, ela tem que preencher requerimento na Secretaria da Receita Federal. Ela tem que comprovar a situação que se enquadra numa dessas 3 hipóteses. Isso com laudo médico? Com laudo médico, sim, fornecido pelo SUS ou por médico particular. Comprovar a sua capacidade financeira, ou daquele parente de primeiro grau que promoverá a compra, mas ele precisa comprovar essas condições financeiras. Certo. E apresentar as demais documentações básicas perante a Receita Federal. Certo. Quem está em casa acompanhando a entrevista e tiver alguma pergunta, manda para a gente. Só para avisar, a gente separou uma listinha aqui, a gente fez uma arte, Dr. Jefferson, que até se quiserem colocar para ir passando no plasma, de algumas doenças. Mas depois do Ver Mais, a gente vai tentar colocar essa lista completa de isenção para quem ficar com dúvida. Vamos agora aí, tá entrando algumas, para quem está em casa, amputações, ou seja, mas eu tenho uma dúvida, Dr. Jefferson, que é a seguinte, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que eu cuido, que tem essa doença, mas quem vai dirigir o carro sou eu. Essa pessoa, inclusive, porque ali tem amputações, doenças degenerativas, ou seja,
Isso pode? Eu dirigir, mas... Pode, sim. A lei foi atualizada e hoje ela permite isso. Antes não? Não, antes não permitia. Mas aí é complicado, né? Porque... Alguns casos, só a deficiência visual, aí eles permitiam. Sim. A questão da deficiência física, dependendo da questão, teria que ser somente o condutor. Então, hoje a lei já permite que até 3 pessoas possam ter o direito de dirigir o veículo, de conduzir o veículo para essa pessoa. Até 3 pessoas. Isso. E precisa estar no nome da pessoa com a deficiência? Tem que estar no nome da pessoa com deficiência. Ah, certo. Vamos passar algumas doenças na tela, pessoal, para quem está em casa e tiver alguma dúvida. Olha ali, ó. Quem sofreu o AVC... Sim, porque a deficiência física, ela, segundo a lei, ela tem que comprometer as funções físicas daquele que está requerendo. Entendi. Então, se o AVC se enquadrar nesse requisito, ele então vai receber o desconto, a isenção de IPI. Tem mais uma ali? Vamos ver? Autismo, que o Dr. Jefferson comentou. Isso, autismo também. Tendo os laudos médicos, e há uma portaria interministerial que vai, a questão da deficiência mental e autismo, ela vai delimitar, apresentar requisitos para atender essas condições. Mas também está nessa Vamos lista. ver ali, ó, câncer. Também, desde que comprometa as funções físicas da pessoa. Entendi. E se depois que se curar, não... Não, aí pede... Enquanto eu comprei... Isso. Está dentro, ou Sim, seja, não tem problema. Atendendo essa portaria. Muito bom. Dr. Jefferson, a outra questão é a seguinte, o resto, por exemplo, eu tive a isenção do IPI, o resto que fica, a concessionária faz da forma como ela quiser. A pessoa com relação à concessionária, isso é importante deixar claro aqui. Sim. Não é a concessionária que tem a obrigação ali no desconto, né? Não, ela vai preencher um requerimento, ela primeiro vai na concessionária buscar o veículo, a concessionária vai dizer qual veículo se enquadra, depois ela preenche o requerimento perante a Receita Federal. Não é qualquer veículo, então, Não que se é enquadra? qualquer veículo. A lei determina ali alguns... Eu pensei que eu escolhia o veículo e... O que a portaria da isenção de IPI é um veículo básico até o valor de R$70 mil. Se for incrementado de alguns outros itens opcionais, esses valores não estarão cobertos pela isenção de IPI. Então, a pessoa precisa buscar o veículo, fazer o requerimento para fazer esse processo de uma forma conjunta. E aí o restante, se quiser parcelar... Sim, aí é com a própria concessionária. Só não pode fazer operação de leasing. É isso que a entrevistada estava falando, eu acho. A questão da alienação fiduciária, que é aquele CDC normal, de financiamento, pode. O leasing já não pode. E o Dr. Jefferson comentou há pouco, e agora a gente tem um tempinho mais para falar sobre isso, que não é só na compra do carro, também no IPVA e no ICMS. Como é que funciona isso? Também é fazer o mesmo procedimento, alcançar a isenção perante a Receita Federal, do IPI, que é o Imposto Federal, e depois buscar o mesmo desconto do ICMS e do IPVA, que são impostos estaduais. Então, ela, buscar a Secretaria da Fazenda, preencher um requerimento, apresentar os mesmos documentos, pleiteando essa isenção. Aí a Secretaria da Fazenda do Estado vai avaliar se ele atendeu os requisitos ou não e vai deferir ou não a isenção dos impostos estaduais. Temos uma pergunta, pessoal. Me chamo Nathalie e minha mãe tem lúpus. Ela tem a isenção de impostos? A questão das doenças, o ideal é que se busque uma lista atualizada, porque eles estão sempre atualizando. Certo. A questão da deficiência física, ela é bem clara ao dizer que tem que gerar algum tipo de comprometimento das funções físicas. Certo. Então, o lúpus... Ou seja, eu não consigo dirigir, vamos dizer, como uma pessoa que não tem essa doença conseguiria. Isso mesmo. Teve algum comprometimento na sua função Então tem física. que ver em que nível que está, ou seja, precisa consultar o médico dela e eu acredito que depois também deve passar por uma perícia do governo, né? Sim, não é só o meu médico. Havendo dúvida ali, eles podem até determinar uma perícia. Para verificar se realmente tem essa isenção. Mas que bacana, né, doutor Jefferson, porque muitos cidadãos às vezes não sabem que tem esse direito, né? Sim. Acaba sendo um direito grande, né? Uma isenção que permite um bom desconto na compra, na aquisição de veículos e que as pessoas muito pouco têm conhecimento. Agora, para fechar, eu achei que Cris, acho que eu tenho direito, mas me foi negado. Eu posso entrar com um processo? Sim, pode entrar com mandado de segurança se sentiu que seus direitos foram feridos. E outro detalhe, Cris, é que a pessoa pode requerer essa isenção somente a cada 2 anos. Então, por 2 anos, obrigatoriamente ela tem que permanecer com o veículo. Entendi. A não ser no caso de um óbito, de um falecimento, aí o bem vai para inventário,
mas aí a família terá que pagar aqueles impostos, nesse período de 2 anos. Ah, entendi. Entendeu? Só depois de 2 anos que daí consolida, vamos dizer, essa isenção, aí a pessoa pode vender o veículo e fazer uma nova aquisição. Nós temos uma outra pergunta. O Luiz quer saber, para comprar o carro, temos que fazer alterações na carteira? Ah, boa pergunta. Não, dependendo se ele vai ser o condutor, sim. Né? Se ele possui uma deficiência e que o Detran exige uma CNH com alguma observação, sim, vai ter que fazer uma nova... Se não for ele que vai conduzir, aí não. Aí basta a CNH do condutor. Ah, entendi. Obrigada, doutor Jefferson, por estar conosco no Ver Mais, mais uma segunda-feira. E seja muito bem-vindo daqui 2 semanas. Tá bom, obrigado.